Olá pessoal, tudo bom? Decidi gravar esse vídeo para a gente retomar um pouco das atividades que a gente estava falando sobre o parágrafo padrão. E a ideia, que as orientações que eu vou passar aqui, é para a gente fazer uma atividade para completar o que seria o parágrafo padrão, né? Então, a partir desse texto aqui, né, que eu passei para vocês, que a gente discutiu na nossa primeira e última aula, certo? Então, vamos fazer só recapitular um pouco a questão do parágrafo padrão, que ele vai ser um parágrafo que ele vai compor, né? Ele vai ser composto de alguns períodos, ou seja, de algumas frases, lembrando aquela discussão que a gente fez em sala da necessidade da frase ela ter um verbo para ela ser uma frase, né? Ao menos nesse sentido aqui do parágrafo padrão. E o parágrafo padrão ele vai ter uma estrutura simples e comum, onde ela vai trazer uma síntese, né, do que se precisa ser dito. Né? E a estrutura do parágrafo padrão, ela vai ser, então, uma frase de tópico frasal, 3 frases de desenvolvimento e uma de conclusão. É claro que o desenvolvimento, ele pode, dependendo do caso, chegar até 5, por exemplo, frases, né, de desenvolvimento, e a conclusão ter 2 frases de conclusão. Mas para as nossas atividades aqui, a gente vai fazer um exercício justamente de pensar nessa síntese, de trabalhar ao menos com 3 frases de desenvolvimento e uma de conclusão, porque é o que seria assim, o mais difícil de ser feito, que é essa síntese do assunto, né? E aí depois a gente expande isso quando for no resumo e na resenha, né? Na hora de fazer essas outras modalidades de texto, tá ok? Então aqui a gente viu no último encontro a questão do tópico frasal e a gente viu 5 modelos de tópicos frasais, né? Que era a declaração inicial, definição, a divisão, alusão histórica e interrogação. Se eu não me engano, a gente fez em sala o lance de vocês fazerem um tópico frasal que tinha a ver com definição. Eu acho que foi isso, né? Ou ficou aberto para vocês fazerem qualquer um que vocês quisessem, ou eu acabei definindo que era definição, na verdade, né? O tópico frasal que vocês tinham que fazer. Que foi aquele tópico frasal que vocês leram em sala, cada um foi lendo, que tinha a ver com a apresentação de vocês, né? Que era onde vocês falavam o nome de vocês e começavam a colocar no tópico frasal alguma coisa sobre a qual vocês iam desenvolver depois, né? Que foi uma forma que a gente achou de vocês não precisarem ter que, meu nome é tal, eu vim de tal lugar, não sei o que, aquela coisa toda, né? Então aí vocês trouxeram coisas que tinham a ver com música, que tinham a ver com filho, que tinha a ver com marido, tinha a ver com o local onde nasceu, né? E os tópicos frasais, eles estavam basicamente contendo essas ideias, né? E aí a gente ficou de ver os outros tópicos frasais no próximo ponto. Só que, estamos aqui, né? Nesse sentido, eu acho que fica um pouco chato a gente continuar lendo essa parte, né? Porque os outros tópicos frasais, que vai da letra F à letra J, eles vão falar sobre adjetivação, citação, sequência de frases nominais, ilustração e omissão de dados identificadores, né? Nesse sentido, eu não acredito que a gente precise aprofundar nele, ao menos nesse exato momento onde a gente está fazendo, né, essas aulas à distância, por questão da quarentena, porque o que a gente vai mais utilizar no mundo da universidade, né, que quando vocês forem fazer resumos e resenhas, vai ser basicamente esses iniciais que nós vimos, né, que é a declaração inicial, a definição, um pouco da lição histórica, um pouco não, na verdade muito, né, afinal de contas estamos no curso de História, né. O de interrogação, a gente pode acabar utilizando, e aí isso depende muito do estilo que você vai construir para o seu tipo de escrita, tá bom? Então, os outros que estão aqui depois, vocês podem dar uma olhada no de vocês, e qualquer dúvida, né? Vocês podem também entrar em contato no PV ou mesmo no grupo que a gente tem do MTC para tirar alguma dúvida. E caso alguém queira, como atividade, falar, professora, eu posso fazer um tópico frasal de cada um desse e enviar para você, só para você ver se é isso, ou se de repente eu estou fazendo certo, não sei o que. Pode enviar, que eu olho, corrijo e confirmo se tá tudo certo, se o tópico frasal que você fez confere com aquele, por exemplo, essa é uma citação, essa é uma sequência, né? Mas eu acho que o que mais importa pra gente foi aqueles, especialmente que a gente trabalhou nesse primeiro encontro, tá ok? Então esse foi um resumo básico do que a gente viu de tópico frasal. E aí eu acho que o que mais interessa pra gente nesse momento é a questão do desenvolvimento do parágrafo padrão
e depois a conclusão, né? A conclusão, ou o desenvolvimento, ele aqui, como vocês podem ver, ele vai ser, tem que colocar aqui para dar luz, isso. Ele vai ser dividido em 5 etapas, né? Em 5 tipos e possibilidades de desenvolvimento, que o primeiro é o desenvolvimento por detalhes, depois o desenvolvimento por definição, desenvolvimento por exemplo específico, desenvolvimento por fundamentação da proposição e desenvolvimento por comparação. Eu já adianto que no mundo da universidade a gente vai acabar utilizando muito o desenvolvimento B, D e E, ou seja, desenvolvimento por definição, desenvolvimento por fundamentação da proposição e o desenvolvimento por comparação. São os que a gente acaba mais utilizando na universidade, né? O desenvolvimento por detalhe, vocês vão ver aqui, no caso, nessa parte do desenvolvimento, tem umas partes que são em negrito, essa parte em negrito seria o tópico frasal, né? E esse desenvolvimento por detalhe, ele vai especificar, então ele vai trazer o mesmo tópico frasal para todos os modelos de desenvolvimento, né? Então, a vida agitada nas grandes cidades aumenta os índices de doenças do coração. Então, aí o detalhe, ele vai esmiuçar, né? O que seria, né, essa vida agitada, o tráfego intenso, as preocupações que são geradas por isso, o almoço corrido, o horário de entrada no trabalho. Então, ele vai dar detalhes disso, né? Então, por exemplo, você decide fazer o desenvolvimento da sua vida por detalhes. Então, você vai esmiuçar cada partezinha do que tem a ver com aquilo. Ele não está trazendo um desenvolvimento sobre qualquer coisa, né? Então, quando ele fala da vida agitada, ele vai esmiuçar os detalhes do que vem a ser uma vida agitada. Então, se você me fala, por exemplo, no seu desenvolvimento, no seu tópico frasal, que você é uma pessoa alegre, né? É uma pessoa extrovertida, a ideia dos detalhes é você me trazer exemplos, me trazer frases que me demonstre, né? Através de detalhes, o que faz com que você seja essa pessoa que você falou no tópico frasal, certo? Depois temos, eu vou pular para o C, porque o C é o outro que não tem muito a ver com a gente na universidade também, né? Depois eu volto no B. Então, o C, que é o desenvolvimento, por exemplo, específico, ele vai trazer novamente o nosso tópico frasal da vida agitada nas grandes cidades e aumenta o índice, né, de doenças do coração. E aí ele vai criar um exemplo. Então, ele fala, olha, imaginemos um chefe de família. E aí ele começa a contar como é que é o dia dele, como é que ele vai se estressando nesse dia a dia dessa vida agitada, como é que o coração dele vai sofrendo com todo esse processo. Olha, difícil isso aqui que a gente tem que arrumar no cabelo. E aí ele vai trazendo, então, toda essa ideia de um exemplo específico que ele cria, né? Você, por exemplo, quando vai contar a história de alguém, e isso acontece muito com a literatura, por exemplo, né? No mundo da literatura é mais comum a gente ver esse tipo, por exemplo, de desenvolvimento, tá? Que não é muito o nosso caso, tá? Então, por isso que eu deixei ele, né, junto com o A e o C meio separados, porque eles são aqueles tipos de desenvolvimento que a gente quase não utiliza na academia. E a gente volta para o B, que é um dos que a gente faz e que é um dos mais clássicos, talvez, que seja o desenvolvimento por definição. Novamente, o tópico frasal sobre a vida agitada e a doença do coração, a correlação entre os dois, né? Então, aí nesse momento ele vai especificar, ele vai fazer a definição do que é uma vida agitada e depois o que vem a ser as doenças do coração, né? Então, ele vem dizendo, a vida agitada é aquela em que o indivíduo não tem tempo para cuidar de si próprio, à mercê dos compromissos assumidos e do tempo exíguo por cumpri-los. Entre as doenças do coração, a mais comum é a que ataca as artérias coronárias, assim chamadas, porque envolvem o coração com uma coroa para irrigá-lo em toda a sua topologia. Ou seja, ele definiu, ele traz duas grandes coisas no tópico frasal dele, e aí ele define o que são essas duas coisas. Então, no momento que você pega e me define, e coloca no tópico frasal que você é uma pessoa que gosta de música e que você é uma pessoa atleta, né? O que se espera? Que você me defina o que é ser atleta, que você me defina depois o que é ser uma pessoa artista ou que gostar de música, né? E aí você vai fazer essa definição, né? De repente, do que é música ou do que é... Ah, professor, mas eu coloquei lá a minha cidade. Defina a cidade. Então, é porque eu nasci em Ananás. Então, Ananás é uma cidade no extremo norte do Tocantins e não sei o quê, né? E aí, tantos quilômetros da capital, do estado. Então, a ideia é que nesse desenvolvimento de definição, você
pegue as palavras-chave que compõem o seu tópico frasal e você defina elas, ou defina o conceito, defina a ideia que você trouxe no tópico frasal, certo? Isso a gente usa muito no caso da universidade, né? Porque quando a gente fala assim, eu vou trabalhar então no meu TCC com o conceito de memória, né? E aí, isso você faz no tópico frasal. E aí, o que a gente espera? Que no desenvolvimento você explique para o seu leitor o que é memória para você, com base em quem, né? Aí você vai explicar, então, memória segundo fulano de tal, segundo Pollack, segundo Robax, tá. E aí você vai definir o que é memória, né, dentro dessa perspectiva, tá bom? Dentro desse desenvolvimento por definição. Depois passamos para o desenvolvimento, para a possibilidade D, que é o desenvolvimento por fundamentação da proposição. Novamente, temos grandes cidades, vida agitada, doenças do coração. E aí ele vai fazer o desenvolvimento sobre isso. Somente na última década, segundo informações da Secretaria de Saúde de São Paulo, o paulistano infartou 20 vezes mais do que no decênio anterior. O estresse causado pela vida intensa acelera os batimentos cardíacos por intermédio da injeção exagerada de adrenalina e apressa o surgimento dos problemas de coração. Esse tipo de desenvolvimento a gente vai utilizar muito quando a gente vai trazer os resultados da nossa pesquisa. Ele é muito utilizado nisso. Por quê? Porque a fundamentação da proposição é quando você traz subsídios, você traz informações sobre alguma coisa que você está falando sobre, né? Então, por que a gente utiliza isso muito no mundo da universidade também, né? Porque você terminou de fazer uma pesquisa e aí aquela pesquisa, ela vai te informar, né, determinados dados. Então, você vai dizer, por exemplo, no meu caso que trabalho com os encantados na Umbanda, né? Então, eu vou falar, olha, eu coloquei meu tópico frasal, que os encantados são as principais entidades na Umbanda no Tocantins. E aí eu vou começar, né? Eu posso até misturar, de repente, meus desenvolvimentos, eu defino primeiro o que ele é, e depois eu vou falar, olha, porque segundo a pesquisa realizada de 2013 a 2016, percebeu-se que a grande maioria das entidades que se baixam num terreiro, por exemplo, são entidades encantadas. E não são entidades, por exemplo, que eram espíritos, por exemplo, né? Ou seja, que viveram e que tem umas diferenças aí, né? Então, a ideia é que aqui, por exemplo, você possa trazer dados. Então, por exemplo, digamos que você está falando da sua vida, você colocou lá assim, ó, começou, eu sou a Sarisa e eu moro no Tocantins e eu faço parte, e sou imigrante, né? Porque eu não sou daqui. Então, eu posso trazer depois na proposição, né, na fundamentação da proposição, se eu for fazer um desenvolvimento, então, olha, segundo o IBGE, 60% das pessoas que moram em Araguaína não são de Araguaína, né? Nesse sentido, eu faço parte, por exemplo, desse quadro, porque eu sou uma pessoa que veio para cá e ainda posso acrescentar. E segundo as estimativas do IBGE e pesquisas recentes feitas por pesquisadores, aí eu posso trazer o nome das pesquisas, o nome dos artigos, as pessoas vêm para cá em busca de emprego, melhoria de vida, né? E aí eu continuo contando, ou seja, eu trago fundamentação, e essa fundamentação ela está sempre embasada em pesquisa, né? Não é no que eu acho, ela está sempre embasada em pesquisa, para eu poder continuar a contar determinada história ou determinada argumentação, ok? E por fim, a gente vai ter a possibilidade que é o desenvolvimento por comparação. Esse aqui, ele é muito usado para quem trabalha com resumo e resenha. Muito, e vocês vão trabalhar muito com isso, vocês vão ver. Por quê? Porque a ideia é a gente fazer comparação entre autores, né? Nesse caso da academia. O nosso exemplo aqui, trabalhando ainda com a ideia da vida agitada nas grandes cidades e as doenças do coração, ele vai fazer meio que uma comparação, brincando ali com o coração como se fosse um carro, a vida da pessoa como se fosse um carro, esse tipo de coisa. Mas na nossa trajetória acadêmica, é muito comum a gente usar de comparação para poder falar, por exemplo, sobre dois autores, né? Então, quando eu falei, por exemplo, da questão da memória, eu posso fazer um tópico frasal. Falar, olha, minha pesquisa falará sobre memória e a partir da concepção de dois autores,
E aí eu pego e vou falar especificamente, segundo o autor fulano de tal, funciona dessa forma, já o outro autor, ele trabalha dessa forma, aí eu vou mostrar os pontos onde eles se conjugam, né, onde eles se encontram, e os pontos onde eles divergem, né, porque é isso, né, senão não teria dois autores, né. Então todos os autores, eles vão ter alguns pontos de conexão entre as ideias deles e outros de dispersão. E a ideia desse desenvolvimento de comparação é justamente isso, quando a gente começa a comparar. Então, quando eu vou falar, Sarisa mora no Tocantins e ela é imigrante e tem uma vida diferente das pessoas que moram na região. E aí eu já vou começar a pontuar, isso foi o meu topo frasal, e aí eu vou começar a pontuar o que eu acho que é de diferente, mostrando essas comparações entre alguém que mora no local e é daqui há muito tempo, e eu que moro no local, mas não sou daqui e não moro aqui há muito tempo. Então eu vou trazer essas comparações, esses dois âmbitos de vida que eu apresentei no meu tópico frasal, né? Eu espero que tenha ficado mais ou menos entendível, né? Compreensível para vocês essa questão da comparação. Quando vocês começarem a trabalhar com mais de 2 textos, por exemplo, quando chegar na resenha, a resenha é o nosso grande ápice, né, da disciplina, que é onde a gente vai aprender a nos posicionarmos de forma crítica. E geralmente a resenha ela é sempre feita não só lendo o autor, mas comparando ele com mais alguém. Então é nesse momento que a gente vai utilizar muito desse desenvolvimento, tá ok? Desse desenvolvimento por comparação, tá? E aí eu quero aqui adiantar e a gente ir para a parte da conclusão. Porque, óbvio, né? A parte da conclusão não tem muito o que dizer dela, a não ser que ela conclui toda a ideia do desenvolvimento que você trouxe e encerrando com uma chave de ouro. Vale lembrar que a conclusão, ela não é uma frase de efeito, não é para lacrar, né? Porque a gente tem muito disso. E aí eu lembro que no semestre passado a gente tinha uma aluna que a gente ficava pegando muito no pé dela, né? Justamente por isso, porque terminava com aquelas frases assim, vamos então a todos à guerra para sermos felizes, alguma coisa assim, né? Então a ideia não é essa, é só você fazer uma síntese, um resumo daquilo que você já trouxe, né? O texto aqui, ele traz uma frase bem interessante, ele fala assim, ó, não se devem acrescentar informações novas na conclusão. A conclusão não tem nada de novidade. Aí ele fala, pois se ainda há informações novas a serem incluídas, o desenvolvimento ainda não terminou. Né? Ou seja, então, se você trouxe uma coisa nova, coloque, aquilo se torna mais uma frase de desenvolvimento, e aí a ideia é que a conclusão ela seja a finalização de tudo, né? E aí, nesse sentido, eu trouxe aqui no texto para vocês uns termos conclusivos, uma listinha de textos conclusivos. Logo, portanto, pois é, dessa maneira, dado o exposto, né? Que são termos clássicos que a gente utiliza para poder encerrar, né, o parágrafo padrão, né? O parágrafo padrão, ou resumo, uma resenha. Então, quando você vê alguém falando assim, resumindo, concluindo, né? A pessoa já começa a ler sabendo que está chegando ao fim, né? Que muito tem a ver também com o que a gente tinha discutido na sala um dia lá, falando assim, sabe aquela coisa que a gente lê e só no final tem um ponto de interrogação e a gente faz a entonação, né? E aí a ideia da gente poder ler já desde o início fazendo a entonação de questionamento, né? Quando você vê isso num texto, você escreve um termo conclusivo desse no texto, a pessoa ela já sabe que está encerrando, né? Ela sabe que ali ela só vai ter um fechamento da coisa toda, né? Então, a ideia é que vocês possam, por exemplo, antes de começar efetivamente, não, na verdade não é nem começar, porque ela já faz parte da conclusão, poder colocar, né? Portanto, então pensando lá na história, né, da Sarisa imigrante, né? Então, portanto, pude perceber, por exemplo, que a cidade ela é extremamente acolhedora para as pessoas que vêm de fora, apesar de termos dificuldade de nos locomover na cidade, por questão do transporte. Isso se eu já tiver falado sobre isso no texto, né? Aqui, eu acho uma pena porque ele não traz o que seria uma conclusão da questão do coração, né? Mas aqui ele depois vai trazer os exemplos de parágrafo padrão e aí ele vai fazer os encerramentos, né? Então eu vou trazer aqui o finalzinho de 1, que é o do 2, né? Que ele fala, dessa forma,
Ao tornar mais acessível a norma padrão, facilita-se a ascensão social, além da minimização de futuros constrangimentos do estudante pelo desconhecimento da maneira formal de se expressar publicamente em contextos que exigirão tal domínio, né? Aqui o Daniel foi um aluno do nosso curso, ele já está formado. O Daniel, para poder chegar nessa conclusão aqui, ele especificou as dificuldades que os alunos têm, os constrangimentos que o aluno, né, passou, por exemplo, na universidade. Ele já fez isso no desenvolvimento, né? Então, professora, mas fica repetitivo. Sim. A ideia é que aí você tenha um vocabulário amplo, né, de sinônimos, para que você não precise repetir as mesmas palavras. Mas a ideia, você faz essa síntese novamente. Por exemplo, quando a gente está falando de trabalho de TCC, dissertação, tese, o próprio livro, a nossa maior dificuldade, por incrível que pareça, é fazer a conclusão. Por quê? Porque a conclusão é isso, é a parte, ao menos para mim, né, é a mais difícil. Porque é uma parte que é repetitiva, né? É uma coisa que você já falar com outras palavras o que você já falou nos capítulos, né? Porque dentro de um livro, o que é um livro se não é um grande parágrafo padrão? Que ele tem a introdução, que é o tópico frasal, onde ele vai explicar para as pessoas o que ele vai dizer ali. Ele vai ter os capítulos, que são os desenvolvimentos, né? Onde ele vai desenvolver todos os argumentos, as ideias do que ele falou naquela introdução. E a conclusão vai ser o que? O fechamento de tudo aquilo que ele já falou. Só que ele já chegou nas conclusões lá. Minimamente a gente já tem, né? Só que aqui ele vai ter que dizer de outra forma diferente, né? Mas sem acrescentar nenhuma novidade, né? Porque senão também é isso. Vira um outro capítulo, vira um outro desenvolvimento, tá ok? Eu acho que é mais ou menos isso. Qualquer dúvida, né? A gente vai estar aberto no nosso canal do WhatsApp para poder tirar dúvida, ou mesmo no PV, quem quiser me escrever. E aí o que eu vou propor para vocês eu criei um formulário no Google, porque eu estava com minha grande dificuldade de fazer essa atividade aqui com vocês era como cobrar de vocês, como pedir, na verdade cobrar é meio estranho, né? Mas como pedir para vocês fazerem um parágrafo padrão e que eu pudesse corrigir eles à distância. Porque a nossa disciplina, ela é basicamente escrita, né? Diferentemente das outras disciplinas, que ela é uma disciplina da leitura e da compreensão, a nossa disciplina é a disciplina da escrita, né? Que é o que a gente conversou muito sobre isso no primeiro encontro, né? Do ensinar a escrever, né? Então, a minha dificuldade estava sendo isso, como perceber e ajudar vocês nesse processo de escrita. Então, consegui achar a plataforma do Google, formulários do Google Formulário, alguma coisa assim. E aí eu fiz ali uma atividade para vocês, que tem a ver com o tópico frasal, desenvolvimento e a conclusão, né, para vocês responderem ela. Aí eu coloquei para vocês identificarem o nome de vocês e o e-mail, porque aí a partir do e-mail eu posso enviar para vocês o feedback também, porque aí a ideia é o quê? Que vocês preencham ali o tópico frasal, preencham ali 3 frases de desenvolvimento e depois uma conclusão, né, para isso que você fez, esse parágrafo padrão. E aí a partir disso eu vou ler, eu faço as correções e eu envio o feedback para o e-mail de vocês, ou eu envio o feedback de repente pelo WhatsApp, aí vocês veem o que pode ser melhor para vocês também, porque aí de repente a pessoa que não tiver muito acesso ao e-mail pode falar, professora, eu já enviei, mas a senhora pode me responder por e-mail, pelo WhatsApp, porque eu quase não acesso, não tem problema, tá ok? Agora, aí lá é uma coisa interessante, porque lá como você tem como colocar o seu nome, eu consigo acompanhar, né, todos os que fizeram a atividade, né, e aí essa atividade eu vou contar ela como pontuação não, frequência, né, da aula passada e dessa, ou seja, da quinta passada, né, que a gente já estava bloqueado ali pela quarentena, e dessa quinta que vai vir agora, né, que hoje é 25, ou seja, de amanhã, que seria do dia 26, tá bom? A atividade, eu vou deixar ela permanecer aberta, ou seja, que vocês possam preencher ela no Google, né, até na segunda-feira, no dia 30, tá ok? Então, até dia 30 à noite, eu vou colocar lá um horário, depois desse horário, o que seria a pesquisa, né, esse formulário, ele se encerra, e aí as pessoas que tiverem me enviado até esse momento,
vão ser as que eu vou computar as presenças para elas, tá? Esse formulário eu vou enviar para vocês, tanto no WhatsApp, como também eu vou colocar no AVA. Algumas pessoas ainda estavam com dificuldade de entrar no AVA, o Moodle, né? Mas eu vou colocar lá para aquelas pessoas que estão conseguindo ter acesso, e para aquelas que não estão conseguindo ter acesso, eu vou disponibilizar eles também no WhatsApp, tá ok? Então, acho que não vai ter problema para ninguém acessar. E aí, eu só peço para vocês que façam essa atividade até o dia 30. Qualquer dúvida, pode mandar o WhatsApp no privado, pode mandar o WhatsApp também no próprio grupo, porque de repente a sua dúvida é a dúvida de muitas pessoas, ou de repente você me manda a dúvida no privado, e se eu ver que tem muita gente perguntando aquilo, ou que se for alguma coisa que, nossa, eu esqueci de falar sobre isso, tal, eu já faço logo uma resposta no grupo, né, para todos, porque aí de repente pode ser uma coisa que interessa a todo mundo, tá ok? Bom, no mais é isso, a gente vai se falando e até mais.